Olha só que boa notícia, os preços do cacau registraram alta de 5% nas últimas cotações na Bolsa de Nova York. Nós vamos saber como essa alta influencia nos preços aqui no Brasil. Quem vai conversar comigo é a presidente executiva da Associação da Indústria, aí, beneficiadora dos cacaus, a Ana Paula Lozzi. Ana, seja bem-vinda mais uma vez, satisfação falar contigo. Sempre que você vem por aqui é para falar de boa notícia e tem mais uma chegando por aí, né? Boa noite. Boa noite, que bom! E sempre para falar de boa notícia, né? A gente está tendo um ano bem positivo na cacauicultura, com certeza. Bom, então fala pra gente aí sobre essa precificação do cacau. Como é que é essa formação do preço? O que a gente pode esperar de tudo isso, hein? Olha, é uma pergunta ótima, né? Esclarecer isso é importante não só para que a sociedade entenda o que está acontecendo, mas também para que o produtor possa compreender essa lógica de mercado. O preço do cacau no mundo ele é balizado pelas bolsas de Londres e de Nova York. E aqui no Brasil a gente acaba levando em consideração o que é a cotação na bolsa de Nova York. Né? E o que influencia um preço na bolsa de uma commodity é a oferta e demanda. A gente realmente está entrando no terceiro ano consecutivo com um déficit global na produção de amêndoas. Então, a gente tem uma demanda por amêndoas muito maior do que o mundo consegue produzir. E nesse ano a gente tem visto, né, nesse último ciclo, a gente tem visto impactos maiores devido ao El Niño, devido ao tempo já da lavoura africana. O mundo acaba que a gente tem uma concentração muito grande no volume de produção de cacau ali na região africana, então quando tem alguma questão climática ou alguma outra questão que possa impactar a lavoura naquela região, acaba impactando enormemente no preço. Então, e aí isso acaba sendo trazido para a realidade dos outros mercados. Aqui no Brasil, como a gente baliza o nosso preço com o referencial da Bolsa de Nova York, esse preço acaba subindo no Brasil também, porque o Brasil é o que eu chamo de tomador de preço, né? O Brasil não produz ainda amêndoa de cacau suficiente para atender a nossa demanda local, e como a gente precisa importar, a gente acaba tomando preço ao invés de precificar o cacau. Isso, no fim, pode trazer alguns momentos de indefinição, da gente ver um preço subindo e que isso pode vir a impactar ao longo da cadeia, mas para o produtor tem sido muito positivo e é importante que ele aproveite esse momento para investir. É interessante quando a gente pensa nisso, Ana, porque para o produtor isso é bom, mas como você disse, nós temos que importar boa parte do cacau que nós vamos usar na indústria, que aí é a sua praia. Isso pode gerar aumento de preço depois? Eu falo isso porque nesses dias de quaresma agora eu estou, né, na restrição aí do chocolate, mas logo após a Páscoa a minha vai ficar mais cara. Então como que a gente pode pensar isso e analisar isso também, hein? O cacau que a gente importa, na verdade, ele tem um objetivo muito específico, que é a industrialização para a exportação. Né? A produção de cacau no Brasil, ela atende à demanda da indústria chocolateira brasileira. A indústria como um todo, tanto a chocolateira quanto a indústria moageira, que é a que eu represento, tem trabalhado para que esse impacto seja o mínimo possível, né? Então, existe um esforço ao longo da cadeia para que a gente possa encontrar soluções para que isso, né, essa alta no preço, seja diluída ao longo da cadeia e tenha o menor impacto possível. Ainda não é possível saber quanto vai ser desse impacto, eu acho que a gente precisa esperar, a gente tem que ver também o quanto vai ser a safra brasileira, a gente está no primeiro trimestre de produção, é um trimestre de volume baixo no Brasil, né? A gente começa a ter um volume grande de entrada de cacau no Brasil a partir de abril, de cacau produzido no Brasil. Mas eu acho que a gente sempre... Eu sou uma eterna otimista e gosto de olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Então, esse é o momento. O Brasil tem um potencial muito grande de aumentar a sua produção, de começar a mudar um pouco essa realidade, deixar de ser importador de cacau e passar a ter volume não só para atender 100% da demanda da indústria moageira, mas também começar a exportar.
e os bons preços da amêndoa podem induzir e estão induzindo o produtor a investir nas suas produções. A gente tem aí uma necessidade de renovação de algumas lavouras, a gente tem muitas áreas novas sendo implantadas, com foco em recuperação de área degradada. Então, acima de tudo, o cacau brasileiro ele vem para o mundo com uma característica altamente sustentável. Sem dúvida nenhuma, né? Fora os prêmios que nós já anunciamos aqui que o cacau brasileiro tem recebido também, mundo afora, vai mostrando a sustentabilidade da nossa produção, ou seja, incentivo para os nossos produtores não falta, né? Talvez faltava esse incremento aí de valor mesmo de fato para que eles pudessem investir aí nessa produção. Agora, como você falou lá atrás, a formação do preço na bolsa e tudo mais, esse recorde que está se aproximando, que tá batendo e tudo mais, existe possibilidade dele continuar assim? Porque eu também sou otimista igual você, eu quero sempre que os preços melhorem para os nossos produtores. Ou é algo só mesmo aí nesse período agora a curto prazo? O que você imagina que pode acontecer daqui para frente? O que a gente tem escutado dos analistas de mercado é que a tendência ainda é uma tendência de alta, ainda não há uma estabilização, mas o cacau é uma commodity, então a gente também tem que entender como é que essa alta no preço vai impactar a demanda. Se daqui a alguns meses, 3, 4 meses, ou daqui a um ano, a demanda cair, a gente muito provavelmente vai ter uma queda no preço, né? É uma lógica de oferta e demanda. Mas sempre entendendo como um mercado global. Não é algo pontual que acontece no Brasil, é algo que vai acontecer com vistas a gente olhando para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a queda nesses países, né, no consumo nesses países, em razão dessa alta de preço, pode vir a trazer o mercado para um ponto de equilíbrio, num patamar um pouco menor. Mas o que os analistas de mercado dizem é que a gente ainda tem aí um ciclo de alta por algum tempo. Mas como toda commodity, a gente sabe que é cíclico, né? E é por isso que eu digo, o produtor agora ele precisa se preparar e aproveitar esse momento de bons preços para investir na sua lavoura, melhorar a sua produtividade, se ele precisa renovar sua área, porque em algum momento isso pode vir a mudar esse cenário e a gente ter preços menores, mas se ele estiver bem preparado e ele tiver uma boa produtividade, um produtor com boa produtividade, ele ganha na alta e ele continua ganhando na baixa, porque ele tem cacau, né? Ele tem cacau. O que está acontecendo hoje no Brasil? Como eu comentei, esses 3 primeiros meses a gente tem um pouco volume de cacau entrando. Então, são poucos os produtores brasileiros que têm cacau para vender, ou seja, são poucos os produtores que estão conseguindo aproveitar essa alta que, né, semana a semana bate recordes. Tá certo, né? A gente torce para que esse recorde não passe tão cedo para os nossos produtores ficarem aí cada vez mais otimistas e investir muito na produção cacaueira aqui no Brasil. Ana, quero agradecer mais uma vez a sua participação, sempre muito bom falar com você, volte mais vezes com muito mais otimismo por aqui. Mais uma vez, boa noite e até a próxima. Obrigada, Thiago, até a próxima. Tchau, tchau.